Bulimia nervosa. Os critérios de diagnóstico são: episódio recorrente de compulsão alimentar, comportamentos compensatórios inapropriados, ingestão em um período de tempo determinado, autoavaliação indevida e não ocorre durante a anorexia nervosa. As principais características diagnósticas são compulsão, compensação e autoavaliação. Critério de diagnóstico: um episódio de compulsão alimentar é definido como a ingestão alimentar em um intervalo menor que 2 horas de uma quantidade de alimento maior do que a maioria dos indivíduos comeria em um mesmo período de tempo em circunstâncias semelhantes. A sensação de falta de controle, incapacidade de abster-se de comer ou de parar de comer depois de começar. O tipo de alimento consumido varia de pessoa para pessoa e ocorre normalmente em segredo, da maneira mais discreta possível. Critério de diagnóstico: o antecedente mais comum da compulsão alimentar é o afeto negativo, causado pelos sentimentos de raiva, medo, vergonha e outros sentimentos também. Outros gatilhos incluem fatores de estresse interpessoais, restrições dietéticas, sentimentos negativos relacionados ao peso corporal, à forma do corpo e a alimentos, e o tédio. A compulsão alimentar pode minimizar ou aliviar fatores que precipitam o episódio a curto prazo. Comportamentos compensatórios inapropriados ocorrem para impedir o ganho de peso. Vomitar é o mais comum. Utilizam os dedos ou algum instrumento para estimular. Se tornam peritos e vomitam quando querem. Os efeitos imediatos dos vômitos incluem alívio do desconforto físico e redução do medo de ganhar peso. Podem utilizar indevidamente enemas, tomar hormônios da tireoide e diabéticos reduzem a insulina, a fim de reduzir a metabolização do alimento. Indivíduos com transtornos podem jejuar por mais de um dia e se exercitar excessivamente. Enfatizam de forma excessiva a forma ou o peso do corpo em sua autoavaliação, que são extremamente importantes para determinar sua autoestima. Se assemelham aos portadores de anorexia nervosa, pelo medo de ganhar peso, desejo de perder peso e nível de insatisfação com o corpo. Um diagnóstico de bulimia nervosa não deve ser dado quando a perturbação só ocorrer durante episódios de anorexia nervosa. Não é comum indivíduos obesos se envolverem em episódios de bulimia nervosa, mas pode ocorrer. Características associadas que apoiam o diagnóstico: irregularidade menstrual ou amenorreia ocorrem com frequência em mulheres com bulimia nervosa. Não está claro se tais perturbações estão relacionadas à oscilação do peso, deficiências nutricionais ou a sofrimento emocional. Complicações raras, porém fatais, incluem lacerações esofágicas, rupturas gástricas e arritmias cardíacas. Indivíduos que abusam de laxantes podem tornar-se dependentes do seu uso para estimular movimentos intestinais. A prevalência de 12 meses de bulimia nervosa entre jovens do sexo feminino é de 1 a 1,5%. A prevalência é maior entre adultos, já que o transtorno atinge seu pico no fim da adolescência e no início da vida adulta. Pouco se sabe a respeito da prevalência no sexo masculino, porém o transtorno é bem menos comum nestes, com uma proporção feminino-masculino de aproximadamente de 10 para 1. A bulimia nervosa começa na adolescência ou na idade adulta jovem. A manifestação inicial antes da puberdade ou depois dos 40 é incomum. A compulsão alimentar, com frequência, começa durante ou depois de um episódio de dieta para perder peso. A vivência de múltiplos eventos estressantes na vida também pode precipitar o aparecimento de bulimia nervosa. A perturbação do comportamento alimentar persiste por muitos anos.
O curso pode ser crônico ou intermitente. Um risco significante maior de mortalidade por todas as causas e por suicídio foi relatado para indivíduos com bulimia nervosa. E a taxa de mortalidade para o transtorno é de aproximadamente 2% por década. Fatores de risco e prognóstico: preocupação com o peso, baixa estima, sintomas depressivos, transtorno de ansiedade social, transtorno de ansiedade excessiva na infância, ideal de corpo magro, abuso sexual ou físico na infância, parentes de primeiro grau e predisposição genética. Comorbidades. A comorbidade não se limita a algum subgrupo especial, mas passa por uma ampla gama de transtornos mentais, como transtornos bipolares, transtorno da personalidade borderline, transtorno por uso de álcool, transtornos por uso de substâncias estimulantes, transtorno de ansiedade, transtornos depressivos e transtornos bipolares.